Fala galera, o Acelera aí já está dando largada. E hoje o assunto é carburador, uma peça fundamental para o funcionamento dos carros antigos. Nós fomos até a oficina Silvio Carburadores, falamos com o pessoal de lá que também é nosso parceiro e tem o canal no YouTube, o link está aqui na descrição. E sem mais enrolação, roda a vinheta aí, diretor! E antes de acelerar com a gente, já vai deixando o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e ative as notificações para ficar por dentro de toda a programação. E hoje nós temos uma matéria muito bacana com o Silvio, da Silvio Carburadores. Vamos falar um pouquinho sobre manutenção, como funciona e muito mais. Confira aí. E dependendo da sua idade, talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, não é mesmo? Bom, eu já confesso que sou dessa época. Isso porque há 30 anos atrás, o carburador foi substituído pela injeção eletrônica. Silvio, conta um pouquinho pra gente aí sobre o seu trabalho. O que é um carburador e qual é a sua função? Beleza, meu amigão. O negócio é o seguinte, um carburador é uma peça que vai processar para o motor a mistura de ar e combustível para ele poder fazer a queima dentro, né, da câmara de combustão e poder fazer o veículo se movimentar através dessa explosão, né? Basicamente ele é um processador, ele vai mixar o oxigênio, o combustível, dosar nas proporções certas. Por exemplo, um carro a gasolina, hoje ele tem 13 partes de oxigênio para uma parte de gasolina. Antigamente, com a gasolina que tinha chumbo, não tinha etanol, né? Na realidade o álcool, né, não é bem etanol, é um álcool especial. Ele tinha uma proporção de 15 partes de oxigênio para uma de combustível. Então, tipo assim, ele vai dosar 15 de oxigênio antigo, uma de combustível, entra para dentro do motor, existe uma compressão que vai ser de 7 até 12 vezes aproximadamente nos carros modernos, tá? Dependendo de se é álcool, se é gasolina ou isso, aquilo. E vai dar uma explosão para o motor poder girar a árvore de manivelas e fazer o veículo se movimentar através da transmissão. Então, basicamente, ele é um coração do carro, vamos se dizer assim, trocando em miúdos, né? Basicamente isso. E quais são os tipos de carburadores? Olha, basicamente aqui no Brasil a gente considera dois, né? Que seria o carburador clássico, que é usado nos carros, que é um carburador que é usado através de eixo e borboleta, que através da sucção do pistão do motor, ele vem uma quantidade. Então, vamos dizer assim, e o de motos, que é usado o sistema de pistonete, e não de borboleta, é um pouquinho diferente, vamos dizer, no carro ele usa ventures fixos, ou seja, ele usa uma proporção sempre fixa, de acordo com o que o motor vai pedindo através da aspiração. O carburador de moto usa um venturi variável, então esse venturi, na realidade, ele vai aumentar o diâmetro de acordo com a necessidade do motor, inclusive por isso ele é mais econômico. Mas basicamente os dois carburadores que rodam hoje, o carro, moto, é o clássico de venturi variável, mas existem outras versões e outras coisas aí que a gente teria que pegar para ilustrar melhor uma peça na mão que eu estou sem no momento aqui. E tem muita diferença, além dessas que você citou agora, do carburador de moto e o de carro? Há muita diferença, muita diferença. O de carro, para você ter uma ideia, normalmente ele vai trabalhar, como eu disse agora há pouco, com um venturi fixo, né? Onde não existe, por exemplo, um aumento ou não da carga dos giclês. Ele vai, tipo, como que eu vou te explicar? O carro ele vai estar sempre dentro de um parâmetro fixo, tá? O venturi. O venturi é uma peça essencial no carburador. E o de moto, como eu disse anteriormente, ele vai expandir ou não, ele vai aumentar esse diâmetro ou não, e de acordo com isso, ele tem, vamos dizer, condição de suprir a necessidade com uma perfeição muito maior. Fica meio complexo explicar só assim, até seria interessante para uma futura matéria esse assunto para a gente abordar bem bacana, tá? E Silvio, quais são os defeitos que eles podem apresentar? Bom, os mais comuns que as pessoas vão detectar imediatamente é o seguinte: o carro começa a afogar, tá? De repente, do nada, o carro afogou, pegou um cisquinho, de repente. O carro começou a falhar, começou a pipocar ou acontecer alguma coisa nesse sentido.
pode ser um simples reparo de borracha que furou, pode ser aí alguma pecinha que ficou frouxa. Não tem muito defeito que dá no carburador. Na realidade, a maioria é causada pela falta de manutenção adequada. Tá? Um carburador ele precisa ser feita a manutenção, por exemplo, anualmente. E essa manutenção não quer dizer que ele tem defeito. Tá? A maioria dos defeitos que são ocasionados nele não são gerados por ele, e sim externamente. Ou seja, um tanque de combustível que o cara não abastece direto, então fica andando só na reserva, vem sujeira. Uma mangueira de combustível que o cara não troca, solta pedaço. Um filtro que é para ser trocado a cada 3 ou 6 meses, depende da situação, está lá com 2 anos, quer dizer. Então a maioria dos defeitos gerados no carburador são de fatores externos e não dele próprio. Dele próprio seria, por exemplo, um carburador que faz 5 anos que não coloca a mão. Gerou uma folga, ou então deu um desgaste prematuro em alguma parte por falta da manutenção, aí tudo bem. Mas a maioria é tudo defeito externo que acontece nele. E, por exemplo, o cara tem um carro com carburador. O carro está falhando, para ver o que está acontecendo. Pode ser uma coisa simplesinha. O carro está afogando. Não tem que jogar o carburador fora. Às vezes chega aqui em 30 segundos, a gente detecta, é um cisquinho, tira, resolveu o problema. Não dá assim, tipo, defeitos que são complicados. Existe defeito amplificado, não complicado. Ele vai gerando uma sucessão de defeitos. Começa tudo tipo assim, que nem uma bola de neve. É um defeitinho, aí o cara deixa. Aí esse defeitinho vira mais um defeitinho e mais um defeitinho. Aí na hora que o cara chega aqui e fala, tá tudo ferrado. Aí é hora que o cara quase para o coração 3 segundos, né? Porque as peças de um carburador hoje em dia não são baratas, né? De qualidade, tem muita porcaria no mercado, mas as de qualidade não são baratas. E normalmente também a maioria dos casos se resolve em algumas horas, não dias. A gente, como oficina especializada há 30 anos aqui em Rio Preto, o normal de um carro entrar às 8 da manhã e sair às 5 horas da tarde pronto. Não precisa ficar uma semana o carro na oficina, é uma coisa rápida. O diagnóstico é preciso, é rápido e normalmente não é uma coisa absurdamente cara, é uma coisa até bacana de preço. E Silvio, como é feita a manutenção preventiva e como aumentar a vida útil do carburador? A manutenção preventiva ela é feita de acordo com o uso. Por exemplo, um carro de dia a dia, ele vai ter, por incrível que pareça, menos problemas do que um carro que o cara só usa final de semana. Tá? A manutenção de um carro que se usa dia a dia ela é feita anualmente. A manutenção do carburador em específico é bem simples. Acessa-se a oficina, é retirado. A manutenção básica que a gente faz aqui, por exemplo, desmonta-se o carburador, faz o serviço de retífica de plana, dá-se um banho químico descarbonizante, depois um bicromatizante, troca-se o kit de juntas, reparinhos básicos. Aqui, por exemplo, na minha oficina, além de a gente fazer isso, é padrão retirar cabos de velas, tampa de distribuidor, rotor quando tem no carro. Faz-se todo o exame da resistência ômica deles, a limpeza das peças, verificação de ponto de motor, né? Substituição de linha de combustível, ou então mangueiras de combustível e filtro de combustível. Então a manutenção ela é feita dessa forma, quer dizer, são os itens que são desmontados ali, são inspecionados manualmente um por um, detalhadamente, que é bem diferente de um sistema de injeção, que nem a gente pega hoje um scanner, como a gente tem aqui via Bluetooth. Quer dizer, eu coloco no teu carro, sento na cadeira aqui, daqui ali no teu carro, sem um fio, sem nada. Eu estou sabendo tudo o que está acontecendo, como está trabalhando os sensores, atuadores e te dou um diagnóstico via e-mail. Então, é um pouquinho diferente a manutenção de um carburador. Precisa de um profissional adequado, especializado na área, para fazer a coisa correta, tá? Mas é basicamente isso. Tá, e para aumentar, fazendo isso, a gente consegue aumentar a vida útil dele. A vida útil de um carburador que foi feita a manutenção corretamente é superior a 40 a 50 anos. Tá? Aqui a gente recebe peças, por exemplo, que já tem aí rodados. Vamos supor aqui, até vou citar isso aqui. Ó. Esse carburador Motorcraft tem pelo menos 40 anos de uso. Ele está aqui para fazer uma restauração. Depois da restauração, ele simplesmente vai ter mais uns 40 pela frente para encarar. O que estraga carburador na realidade é um mau profissional, é o uso inadequado da manutenção de forma não corretiva e sim de forma explorativa, vamos dizer. Tem uma pequena folga. Em vez de se corrigir a folga, o cara já folga todo o resto para colocar uma peça sob medida.
Isso vai enfraquecer a estrutura da peça e, consequentemente, vai durar muito menos. Mas fazendo a manutenção adequada, pelo menos 40 anos de vida, isso aí ou até mais. Eu faço carburador para Ford em 28. Aí você imagina, tem quase 100 anos o carro e os caras trazem um pedaço de ferro fundido, você entendeu? Com meia dúzia de peça e está rodando no carro. Quer dizer, é meio que indeterminada a vida útil de um carburador. Fazendo a manutenção adequada, não tem um limite. Por que o carburador foi substituído pela injeção eletrônica? Bom, vamos lá. O carburador, na realidade, ele se tornou obsoleto em decorrência das novas regras ecologicamente falando, tá? A partir dos anos 90, vamos dizer 80, vamos dizer assim, surgiu já uma preocupação ecologicamente falando dos governos de primeiro mundo, né? Onde a emissão de carbono estava muito alta e se começou a falar de camada de ozônio. Tivemos a EcoRio em 1990 aqui no Rio de Janeiro. E a injeção eletrônica, a princípio, ela não foi feita para exatamente o que eu vou dizer, que seria, no caso, economia, entre aspas. Ela foi desenvolvida para carros de competição na década de 70, para aumentar a performance, alguma coisa assim. Adequaram o sistema de injeção esportiva aqui no Brasil para tentar fazer uma mixagem melhor do combustível, tentar mixar tudo isso é bacaninha, tentar diminuir a emissão de poluentes e tornar mais agradável, vamos dizer assim, o uso do carro. O carburador foi substituído por esse motivo também que, eu vou citar agora, é verídico, mas ninguém fica falando, interesses comerciais também, visto que o carburador é uma peça que tem uma durabilidade imensa, desde que seja feita a manutenção, ao passo que o sistema de injeção eletrônica, mesmo fazendo a manutenção adequada, vai durar bem pouco tempo as peças e com isso tem mais giro comercial. Mas vamos lá, a tentativa ou a desculpa que foi dada ou alguma coisa assim é melhorar a economia e diminuir a emissão de carbono. Quanto a isso, a injeção eletrônica realmente cumpre a função. Existem sensores como o sensor de oxigênio, que vai fazer a leitura da molecular de oxigênio através da sonda lambda, né, o sensor de oxigênio. E através disso vai mandar aumentar ou diminuir a pulsação de bicos, faz uma série de coisas, ela faz o gerenciamento eletrônico do sistema para sempre manter uma proporção perfeita, que é aquela proporção que eu falei de 13:1, no álcool de 9:1, né, 9 de oxigênio para 1 de álcool. Tá? Então a injeção ela vai ficar gerenciando eletronicamente para sempre manter perfeita, ter marcha lenta perfeita, ter o desempenho perfeito, o carro gelado, quer dizer, gelado ela enriquece o carro, quente ela diminui o combustível. No carburador isso não existe. No carburador você enriquece o carro cedo, puxando o afogador, você abafa o carburador, diminui o oxigênio mecanicamente. O carro esquentou, você volta o afogador, aumenta o oxigênio, quer dizer, mas a parte de combustível sempre vai ser fixa. Então a injeção eletrônica ela tem essa vantagem em cima do carburador, tá? E a desvantagem de não durar tanto quanto um carburador. Mas basicamente ele foi substituído a princípio por causa de termos ecológicos, para melhorar a eficiência, para melhorar o conforto do motorista, né? O gerenciamento eletrônico proporciona isso. No entanto, a funcionalidade dele é perfeita. Temos carros aí para mostrar até hoje rodando, né? Mas basicamente foi isso, foi uma evolução, vamos dizer assim, evolução. Ô Silvio, eu vi também que você tem um canal no YouTube, né? Como que tá o nome lá, o que tem de conteúdo bacana lá? Bom, o canal ele existe desde 2014, tá? E a intenção minha quando criei o canal justamente foi a de mostrar um pouco desse mundo perdido, desse lance, ninguém mais sabia o que é carburador e tal. E a gente começou a colocar algum conteúdo no canal, esse conteúdo foi se refinando a cada dia, né? Onde a gente dá muitas dicas, a gente ensina muito passo a passo, a gente mostra curiosidades, a gente mostra os clássicos que vem na oficina, né? Tem muito carro aí que você não vê andando mais na rua, que você vai ver no meu canal. Os diferentes tipos de carburador, de motos, lanchas, carros, aviões, inclusive que a gente mexe também, tá? Vamos dizer assim, o conteúdo é bem descontraído, aqui a gente trabalha por prazer em primeiro lugar, a gente faz o que gosta, eu sei lá, convido vocês a conhecerem o canal Silvio Carburadores no YouTube, né? Tem Facebook, Instagram também, tudo com o mesmo nome, Silvio Carburadores, e conhecer o site .com.br também, Silvio Carburadores,
conhecer o nosso trabalho, tá? Mas basicamente é isso, o conteúdo é um conteúdo descontraído, com algumas pinçadas técnicas, e a gente sempre tenta levar coisa diferente, coisa para ensinar o povo, para quem é enganado, porque o carburador é uma coisa fácil do cara enganar você, né? Para quem é enganado não ser mais enganado, vamos dizer assim, se mostra alguns segredinhos e por aí vai, é uma coisa bacana, compensa ir lá conhecer, cara. Legal, Silvio. E você recebe carburador de todo o Brasil? Como que funciona? Sim, sim. Através do canal do YouTube o pessoal achou a gente, gosta do serviço. Já fiz serviços aqui que estão rodando na Áustria, na Itália, Espanha, né? E dentro do Brasil, no território nacional, praticamente, não vou dizer para você que todas as cidades, mas todos os estados, a gente já fez serviço. As pessoas mandam pelo correio, a gente faz a restauração, retorna para a pessoa, são carros de coleção, carros de uso de dia a dia também, ou até mesmo as pessoas vêm até a minha oficina. A gente já recebeu aqui visita do Ceará, são 2.750 quilômetros. Recentemente vieram de Porto Alegre, tá? Curitiba, Bahia, Guanambi, na Bahia. Já vieram de Carangola, Minas Gerais, que é divisa com o Espírito Santo. Estamos aí com o cliente marcado agora para o começo de maio do Espírito Santo mesmo, tá? Então, quer dizer, as pessoas vêm até a gente, porque acompanham a gente, gostam do ambiente, todas estão satisfeitas, graças a Deus, né? E é isso, a gente faz um serviço que hoje, vamos dizer assim, tá difícil de encontrar especialista nessa área, especialista de verdade mesmo. Então o pessoal se interessa, vem e aproveita, curte com a gente, a oficina é bem descontraída. Tem o Milton também, meu filho, né? E dá uma chegadinha aqui, Milton. Fala galera, beleza? Esse é o famoso Milton. Milton louco às ordens. Isso aí, o Milton é a nova geração da Silvio Carburadores. Então é isso aí, galera. Se você quiser saber um pouquinho mais, é só entrar no canal lá do Silvio. Silvio Carburadores no YouTube, no Facebook e no Instagram. Também tem o site também. Isso aí. Restaurando seus sonhos há 25 anos no mercado. E aí, pessoal, gostaram do nosso passeio no mundo dos carburadores? Se você gostou, já deixe o seu like, compartilhe com os amigos e ative as notificações do nosso canal. Na próxima semana vamos falar sobre miniaturas de carros. Vejo vocês lá. Tchau e até a próxima!